tem decisão judicial da 5ª Vara Federal que vai permitir que o município receba dinheiro. Olha o valor do montante. 63 milhões de reais que teriam sido desviados dos cofres públicos. Explica o que é isso, Vanessa. Pois é, Nader, quem mora em Maringá há décadas vai lembrar, foi um episódio que ficou marcado aí na história da cidade, quando foi desviado dinheiro da Prefeitura de Maringá. Foi no final da década de 90, na gestão do então prefeito Jairo Gianotto. Foi um esquema que desviou hoje, se você for pegar o valor atualizado, mais de R$1 bilhão da Prefeitura de Maringá. Essa história é um clássico, é um episódio triste aqui que ficou marcado para a história da cidade. Era comandado pelo então secretário da Fazenda de Maringá, Antônio Paulic, e na época o desvio foi de 11%, Nader, 11% do orçamento do município. Na época, o secretário Paulic, ele foi condenado por peculato, improbidade administrativa, num júri popular. Os valores foram arrecadados em leilões de fazendas, imóveis e até empresas de Paulic. Ele tinha imóveis aqui na região de Maringá e todos esses imóveis teriam sido adquiridos com dinheiro desviado. Este não é o primeiro repasse feito à Prefeitura. Já foram repassados ao município 16 milhões. E agora todo o saldo das contas judiciais, então, no montante de 63 milhões, vão para a Prefeitura. Primeiro esse dinheiro vai para um fundo e depois cabe à Vara da Fazenda fazer o repasse à Prefeitura. São muitos débitos cobrados em várias execuções. Então, no total, o repasse aí vai chegar a aproximadamente 80 milhões obtidos de leilões de bens do Paulic realizados nas execuções fiscais que correm aí contra ele ainda. Vale lembrar que o Paulic ele foi assassinado em 2011 também, foi outro momento também marcante para a história de Maringá. Ele foi encontrado morto no porta-malas do carro e o companheiro dele foi condenado aí pelo crime em 2017. Uma história triste que marca a história de Maringá, mas agora a justiça está sendo feita pelo menos para a população de Maringá aí, que vai ter ressarcida parte então desse desvio, Nader. Deixa eu perguntar de novo para você, Vanessa, que ano foi isso realmente? Nossa, é uma história que eu nunca tinha acompanhado e eu tô de olho aqui nas imagens dos jornais da época. Que história impressionante isso, Vanessa. Pois é, Nader, foi no final da década de 90, prefeito, então, Jairo Gianotto, que também foi acusado e foi condenado também nesse esquema, mas a principal pessoa e o mandante de todo foi o Paulic, que era então secretário da Fazenda, e essa história correu aí por muitos anos, por muitas décadas, né? Tanto que a gente está vendo aí a justiça sendo feita agora, né? Quantas décadas depois, mas teve a morte dele em 2011 também, uma morte muito trágica. Então é uma história aí que rende um livro, se esse livro já não está sendo escrito, Nader. Olha, rendi um livro, rendi uma história muito bem contada aqui para a RIC TV, para pessoas assim como eu e até para os mais novos. Nós estamos falando da década de 90, vamos dizer que quem nasceu em 1990, 2010, 2010, 20, 2020, 30, 35 anos, quem nasceu em 1990, hoje tem 35 anos, já tem profissão, ou já é dono de empresa, ou é pai, e talvez desconheça essa história, e uma história que é a história da cidade. Você falar de Maringá, eu acredito que os mais velhos vão concordar comigo, né? Tem a digital da história da cidade. Você lembrava, Vanessa, sem querer entrar na sua idade, mas você lembrava dessa história? Ô, Nader, eu falei pro nosso editor aqui, eu falei, ô, Roberto, não fala que eu sei dessa história não, senão já vou saber a minha idade, né? Lembro, Nader, lembra de tudo. Eu sou de 1982, né? Tô chegando aí aos meus 43 anos, inclusive semana que vem faço 43 anos e lembro de tudo certinho. Eu lembro em 1990, um pouquinho antes do prefeito Jairo Gianotto ser eleito, ele era presidente do Clube Olímpico. Então eu lembro ele lá do Clube Olímpico ainda, né?
né? O Paulick, ele virou um caso histórico, né? Antes de ser, na época que ele era secretário, ele vivia em muitas festas, ele tinha jatinho. Então é assim, é uma história que tem muitos detalhes aí, que rende diversos documentários, e quem sabe a gente não faz uma reportagem especial aqui para o Balanço Geral. É uma ideia boa, viu, Nader? Eu vou até sugerir para você, porque está repercutindo bastante aqui no nosso YouTube da RIC TV Maringá. Muita gente falando, época do delegado Najib, né? Algumas pessoas citam aqui, foi assassinado, aí diz por uma outra pessoa, que eu não sei se é nome ou alguma coisa. Eu acho que é... Quer ver? Tem mais outra aqui, né? E falando que faz tantos anos isso que às vezes vale a pena ser corrupto no Brasil, né? Dizendo que o Paulick ficou milionário. Então, pelo que eu vi, é uma história, Vanessa, que ainda se mantém muito recente na memória desses maringaenses. E você era muito nova, você nasceu em 82, então você tinha aí pouco mais de 8 anos, talvez. Então você ainda era nova e ainda se lembra dessa história. Imagina quantas pessoas devem ter até histórias para contar sobre isso. E, querendo ou não, nós estamos falando, que mudou aqui, tá ali, ó, 63 milhões de reais que a justiça determinou que o município receba, né, que teriam sido desviados. Agora, Vanessa, você acha que esse valor vai voltar para os cofres públicos, Vanessa? Essa é outra pergunta, né, que vale a gente acompanhar aqui. A informação é que vai voltar, mas é bom a gente acompanhar e até questionar, talvez daqui a um tempo, né, a atual gestão aí, pra gente ver o que vai ser feito com esses recursos, né, Nader? Só uma dúvida aqui, aí é uma curiosidade minha. Esse homem que teria sido assassinado, o pessoal tá me dizendo aqui, ele foi assassinado... como é que é? Paulice, né? Você falou ali... Foi descoberto quem o assassinou ou você não sabe me dizer? Sim, Nader, na época eu era inclusive da produção aqui da RIC TV, a RIC TV fez uma cobertura excelente, esse carro, ele foi encontrado, o corpo dele dentro de um porta-malas, foi de madrugada, se eu não me engano, a gente pode até perguntar, se eu não me engano foi J. Júnior que fez essa cobertura, lá em 2011, e a gente fez toda a cobertura ali, foi à noite, e no final das contas, o namorado do então ex-secretário, né, do Paulick, que foi culpado aí pelo homicídio dele. É isso mesmo que o pessoal está dizendo. Por isso que eu estou dizendo, ó, vale uma baita de uma reportagem contando a história. E eu peço desculpas a você de muitas vezes estar perguntando, para você que está em casa participando comigo. E a gente sempre deixou claro, o Balanço Geral é feito por nós, Cidade Alerta, por mim, pela Vanessa, pelos repórteres e por você, que nos ajuda nessa interação. E eu estou aqui há pouco mais de 3 anos e meio, nunca neguei, mas é uma história que está mexendo com a minha curiosidade, aguçando meus instintos jornalísticos e investigativos. E essa decisão do retorno de dinheiro, e eu tô vendo aqui pela movimentação de todos vocês, o Paulice isso custou a vida dele, é verdade, foi uma pessoa, e aí o pessoal tá me falando aqui, né, quem era a pessoa que foi colocado o nome, né, ele era dono aqui de uma água aqui da cidade.